A graça e a paz. Como que você está? Tá tudo bem? Então, estamos gravando parte do curso das Águas e hoje eu quero falar sobre o tema número 9, a lição número 9, é a ressurreição dos mortos. Então, para isso eu quero trabalhar com você algumas informações muito importantes. Então, se você puder, pegue papel e caneta e anote um pouco daquilo que a gente vai conversar um pouco nesse momento, amém? Primeiro eu quero trabalhar aí o texto, 1 Tessalonicenses 4,13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não entristeçastes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Diante desse texto, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja, um tempo onde a igreja estava preocupada com o quê? Estava havendo conversão e as pessoas estavam se convertendo, aguardando a volta de Cristo, mas eles começaram a ter alguns questionamentos com relação aos que já tinham morrido e não tinham tido aquela revelação que eles tinham. Então, diante disso, o apóstolo Paulo escreve a carta para falar a respeito disso. Então, nós precisamos entender que a ressurreição quer dizer que houve um levantar dos mortos, o levantar de um sono da morte. O ser humano, como imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para viver eternamente. Você foi criado para viver eternamente. Eu fui criado para viver eternamente. Mas devemos ter a consciência de que a vida terrena é apenas a porta de entrada para a eternidade. Quando alguém morre, isso significa que ele deixou de viver aqui junto com os viventes e ele vai para um outro lugar. E aí entra a diferença. Aonde você decidiu passar a eternidade. Não é depois que morreu que você vai decidir isso. Você decide enquanto está vivo. Enquanto eu estou vivo, eu decido a minha vida e a minha eternidade. Então, eu preciso compreender isso. E quando findar a nossa vida aqui na Terra, todos nós queremos receber Jesus. Queremos a vida eterna. Também nós queremos ser ressurretos, queremos estar em Cristo, sermos lavados e levados por Ele, a fim de que onde Ele estiver, nós possamos estar também. Então isso daí faz toda a diferença para a nossa vida, isso faz a diferença para os nossos dias, e isso nós precisamos entender. E o apóstolo Paulo ele escreve falando sobre isso. Olha, não fique preocupado com aqueles que dormem no Senhor, porque de maneira alguma Ele e nós precederemos os que dormem no Senhor. Então, é importante entender o que é ressurreição. Ressurreição é o levantar dos mortos, é o levantar de alguém que está morto
né, para uma outra vida. Então, há um aspecto da ressurreição que precisamos considerar. Primeiro, a ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, a base da nossa fé, ela está em Jesus. Aquilo que Jesus fez no passado, aquilo que Jesus deixou para nós escrito, é o que nós precisamos. Depois tem a ressurreição espiritual do crente, né, daquele que vive em Cristo, que é o presente, que é aquilo que eu faço enquanto eu tenho vida. Quando estamos mortos nos nossos delitos e pecados, eu não tenho nenhuma chance de ressurreto, ou de ressurgir, ou de levantar da minha posição de morto. E isso nós precisamos entender enquanto temos vida. A última ressurreição, né, de todos os que estão nos sepulcros, né, que é o futuro, será o dia da recompensa. A partir da primeira ressurreição, será para julgar com base nas nossas obras. Então, é aquilo que você fez, é aquilo que eu fiz enquanto estávamos aqui. A segunda será para a condenação de quem crê ou quem não crê. Então, Apocalipse 20, versículo 6 fala sobre isso. Então, eu preciso entender isso. A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a viver a vida de Cristo. E isso é importante para nós. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve para nós, mostrando a realidade que nós não precederemos os que dormem. Então, a ressurreição, ela vai acontecer quando Cristo voltar, e isso vai se dar diante de todos aqueles que estiverem caminhando aqui nessa terra. Quando vai acontecer isso? Não sei. A Bíblia ela não deixa uma data certa. O próprio Jesus, né, ele fala que nem ele mesmo sabe o dia e a hora, somente o Pai. Então, o que cabe a nós nesse tempo é entender isso. É a ressurreição dos mortos, sairmos da posição de pecadores para a posição de filhos de Deus. E quando ele vier, ele vai levar os seus para si. Com isso, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o Senhor nos céus. Então isso nos leva a pensar esses três aspectos: aquilo que Jesus fez no passado, aquilo que eu estou fazendo no presente, vai determinar a minha vida no futuro. Então isso é o que nós precisamos compreender. Então, para finalizarmos a questão da ressurreição dos mortos, Jesus nos mostra que a sua morte, ela foi aquilo que nós precisávamos. A ressurreição de Jesus mostra que a morte, ela foi derrotada, e que ele, né, o nosso Senhor, ele fez tudo o que precisamos. Ele deixou tudo que nós precisávamos para os nossos dias. Jesus morreu, ressuscitou, para estar para sempre com Deus, tendo, né, ao seu lado cada um dos seus discípulos. Então, Jesus, quando ele morreu por um propósito, e também ele ressuscitou por causa do propósito. Então, os discípulos de Jesus e todo aquele que tem a vida dele, né, nós podemos dizer que tem a vida eterna. A vida eterna em Jesus. E isso vai fazer toda a diferença. Se a ressurreição de Jesus, ela levou ele para cumprir um propósito, então a nossa vida tem que ter um propósito. Eu não posso passar aqui a minha vida sem que eu tenha um propósito. Então, um propósito que nós precisamos entender, aquele que crê em Jesus. Nós precisamos entender que Jesus vai vir, vai buscar a tua igreja, e ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados com o Senhor. Então, a ressurreição espiritual deveria ter o poder de nos impedir de pecar. Deveria. E de nos tornar mais comprometidos com a causa e as obras de Deus. Mas como nós ainda também temos dentro de nós a nossa natureza,
E essa natureza, ela faz com que haja uma briga entre o meu espírito e o meu corpo. O meu espírito está em Deus, mas o meu corpo, a minha carne, ele ainda está aqui. Então, ele é uma luta. Então, nós precisamos entender isso. Então, o dia da ressurreição será um dia da recompensa para os discípulos. E os discípulos vão fazer toda a diferença na sua caminhada. Ninguém é salvo pelas obras. Mas quando somos salvos, as obras feitas em Deus contam para a recompensa no céu. Então, eu não sou salvo pelas obras que eu faço, mas eu sendo salvo, eu vou praticar boas obras. Você compreende isso? Então, assim, não é que eu vou ficar fazendo para ganhar alguma coisa em Deus. Não, é porque eu já ganhei, eu já recebi. Então, como eu recebi, como gratidão, eu vou fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deixou para mim. Somos individualmente responsáveis diante de Jesus pelo que fizemos e o nosso corpo, até mesmo as coisas que praticamos em segredo. Então, eu encerro dizendo: toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, ela depende daquilo que eu decido fazer aqui. A minha ressurreição em Cristo, o meu momento da eternidade, ele vai depender da decisão que eu tomo aqui, nesses dias. Que Deus vos abençoe, que Deus guarde a sua vida e que você possa compreender essa verdade a cada dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.